Oi pessoal, como eu prometi ensinar a fazer a meia no tricô tubular. Primeira coisa que eu preciso é do desenho do pé da pessoa para quem vai essa meia. Não há necessidade de fazer os dois pés, um pé só é o suficiente porque não tem diferença o pé direito do pé esquerdo. Eu preciso calcular, medir aqui quanto tem de altura, de comprimento e quanto ele tem de largura. Aí eu faço uma amostrinha, coloco lá o número de pontos numa agulha, trabalho um certo tanto, né? Uma alturinha que seja suficiente, me permita medir a largura, porque não adianta nada você colocar só os pontos, fazer uma carreira e tentar medir. Não dá certo, você tem que fazer um tanto suficiente para que a elasticidade do tricô te permita medir o que você quer. Então, supondo que eu tenha colocado 20 pontos e esses 20 pontos me deram 4 centímetros. Eu preciso de 8 centímetros aqui no pé, tá? A largura máxima do pé aqui é 8 centímetros. Então, eu preciso de 40 pontos. Isso vezes 2, porque o tricô tubular, você tem que calcular vezes 2, para que ele forme o tubo. São 80 pontos. Tá? 80 pontos é exagero em meia. Dificilmente você vai trabalhar com uma linha, um fio, que vai te pedir 80 pontos. Isso é só uma suposição para que você aprenda a fazer o cálculo do ponto necessário para para qualquer trabalho. Veja bem, eu faço meia, estou fazendo essa daqui numa lã grossa, tá? Porque é melhor para mostrar. Vou mostrar aqui o começo com a molê, é uma lã grossa. Mas o ideal para meia é que você faça com uma lã fina, uma lã de bebê. Essa aqui, por exemplo, é uma lã... Uma sujeirinha aqui. Essa aqui é uma lã própria para bebê, a Super Bebê da Cisne. É uma lã maciazinha, gostosinha, que dá bem para fazer meia. Outra lã que também é bastante indicada é a lã para máquina de tricô, porque ela é uma lã fina e vai bem para esse tipo de coisa. Essa aqui é a Cristal, uma lã gostosa, tá? Você encontra e ela é bem baratinha, é boa porque ela é bem baratinha, ó, é uma lã fina. Você tem que trabalhar com uma agulha bem fina. Não adianta querer pegar uma lã dessas e trabalhar com uma agulha grossa, porque vai ficar cheia de buracos, vai ficar feia, vai machucar o pé, não é legal. Então, façam com paciência, sem preguiça, porque muita gente não gosta de trabalhar com lã fina porque diz que o trabalho não rende. Realmente não rende, mas ele fica muito mais bonito, fica um trabalho bem delicado e vale a pena fazer, porque é uma coisa que não vai machucar teu pé. Você vai calçar essa meia e ela não vai te machucar. Se você fizer uma meia muito grossa, a molê mesmo é uma meia que é horrível é uma lã que é horrível para meia. Porque ela machuca o pé, ela é muito grossa, ela é uma lã dura, ela machuca o pé. Então não é indicado. Eu estou usando aqui só para mostrar. É mais fácil mostrar com lã grossa do que com a lã fina. Agora, nada te impede de usar uma lã grossa. Você pode fazer, tá com muita preguiça, não quer fazer com uma lã fina, o trabalho não vai render, tudo bem, faça com uma lã grossa, pode ser. Mas procure uma lã fofa, uma lã macia, uma lã gostosa. Porque não esquece que você está jogando o teu peso em cima do teu pé. E a lã é importante agora para que não fique uma coisa dura, uma meia dura que não te machuque. Pelo menos para mim machuca. Eu não posso com lã desse tipo não. Tem que ser uma lã fofinha mesmo. O mesmo caso para luvas, tá? Também você pode usar uma lã grossa. Mas procure uma lã grossa, mais macia. Nada dessa lã baratinha para meia, porque essa aqui não vai dar certo. Bom, fizemos o cálculo, precisamos aqui de um certo número de pontos. Os 80 pontos, como eu disse, foi só um exemplo para que você aprenda a calcular. Você precisa fazer a amostrinha, ver quantos pontos você colocou
amostrinha, quanto deu aquelas, quantas amostrinhas cabem aqui, então você calcula dessa forma quantos pontos você precisa para a largura do pé. Isso é fundamental em qualquer trabalho de tricô. Qualquer trabalho você tem que saber fazer a amostrinha para você não ficar presa a receitas. Você olha o modelo da blusa, você fala assim, da roupa, né, do que você for fazer, você fala assim, poxa, eu quero fazer essa roupa, mas essa receita não serve pra mim, não serve pra minha filha, não serve pro meu neto. Não tem vantagem. O que adiantou? Você comprou uma revista e aquela revista não vai te servir de nada. Então, aprenda a trabalhar com a amostra. É importante. Você pode trabalhar com a lã que você quiser e o tamanho que você quiser do modelo que você gostar. Tá? Vale a pena. Bom, então vamos lá. No meu caso, eu coloquei aqui, eu nem sei quantos pontos eu tenho mais aqui, porque já faz dias que eu tô com esse pedacinho aqui pronto pra gravar esse vídeo e não tô tendo tempo. Ó, no meu caso, eu coloquei 26 pontos, ou seja, são 13 pontos pra frente e 13 pontos pra trás, que é o que vai ser trabalhado. E o tricô tubular, como todo mundo já viu, né, é aquele esquema. A gente vai colocar, perdão, bati na câmera, né? A gente vai colocar os pontos necessários na agulha e vai trabalhar um ponto sim, um ponto não. Todo mundo já sabe disso. Bom, eu preciso de 26 pontos para ter a largura do pé, certo? 26 pontos aqui, ó, eu tenho a largura do pé. Mas, o que acontece? Eu não quero aquela meia chapada aqui, né? Eu quero que ela fique o redondinho aqui da meia, bonitinha. Então, eu vou colocar a metade dos pontos aqui. Certo? São 26. Colocaria 13. Não posso colocar 13, porque eu não trabalho com número ímpar. Lembrem-se sempre disso. Então, eu coloco 14 pontos aqui. Certo? Coloco os 14 pontos e começo a fazer. Eu coloquei pouquinho aqui, que é só para mostrar o que a gente vai fazer, como que a gente vai aumentar. Eu já mostrei isso para todo mundo aí, mas vamos lá de novo, né? Eu vou pedir perdão, eu não sei trabalhar dessa forma, só com a lã no pescoço, não adianta. Eu me perco toda se eu tento trabalhar dessa forma. Bom, eu coloco lá os pontos e vou começar a fazer. Trabalho o primeiro ponto, tiro o segundo sem fazer, terceiro ponto eu trabalho, o outro sem fazer. Deixa eu tirar isso aqui daqui pra não atrapalhar, né? O próximo eu faço, o outro sem fazer, o próximo eu faço, o outro sem fazer. Bom, viro o trabalho, continua a mesma coisa. Faço o primeiro, o outro sem fazer. Faço o próximo, o outro sem fazer. E assim até o fim da carreira, porque aqui eu terminei uma carreira. Lembra disso, né? Quem assistiu os outros vídeos sabe que nós fizemos uma carreira agora. Bom, feito isso, eu preciso começar a aumentar, né? Porque eu preciso que ele pegue essa largura aqui. Aqui eu tô com menos ponto necessário para fazer isso. Você pode até colocar menos ponto aqui no começo, pode ser, e vai aumentar até a largura que precisa, mas não é o caso agora. Deixa eu tirar isso aqui porque vai ficar o branco embaixo, né? Não vai dar para aparecer. Bom, agora eu faço o primeiro ponto, eu faço um aumento. Então, como é que eu faço um aumento? Eu faço assim. Eu faço isso e isso. Tá? Esse eu tiro sem fazer. Trabalho esse. Espero não ter tirado do foco. Tiro esse sem fazer. Faço esse, tiro sem fazer. Este aqui é o que eu vou aumentar. Você pode aumentar desse jeito que eu faço, ou você pode subir essa argolinha aqui, ó, e trabalhar essa argolinha. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fazer dessa forma, porque dessa forma eu torço o ponto e não faço buraco. Ó, eu tiro ele, faço um ponto, deixo o ponto na agulha e venho por trás dele e faço outro tricô. Tiro esse sem fazer.
Bom, eu aumentei de um lado, eu preciso aumentar do outro também, né? Nós estamos trabalhando um tubo, e ele precisa ser igual dos dois lados. Então, vamos lá. Eu faço aqui um aumento e o outro ponto. Bom, tá legal, né? Tá feito o aumento. Só que o que aconteceu? Eu não fiquei com um sim e um não. Então, eu inverto, eu pego este aqui, solto ele, seguro aqui, né? Pego o outro que tá lá, o de trás, o próximo ponto, trago para essa agulha sem fazer. Pego esse aqui e de volta e pego o outro sem fazer. O que eu fiz com isso? Eu intercalei um ponto com o outro. Porque quando a gente fez o aumento, ele ficou dos dois pontos, que foi o ponto que eu aumentei com o ponto que já estava, ficou junto. O de trás é a mesma coisa. Então, não é interessante. O interessante pra gente é que fique um sim, um não, um sim, um não, né? Como aqui, ó. Faço um, o outro é o de trás. Faço o outro, o próximo é o de trás. Faço esse, que é o que eu tenho que fazer o aumento, ó. Eu faço o aumento. Tá. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com os dois pontos da frente aqui e os dois pontos de trás aqui. Isso é o que eu não quero. Eu quero que ele fique intercalado. Então, eu pego ele aqui, volto o outro ponto para a agulha e tiro o outro também sem fazer, tá? Isso eu vou fazer em todas as carreiras até chegar na largura e no número de pontos que eu preciso. Eu vou fazer mais uma para mostrar mesmo. Ó, primeiro eu faço o aumento. Depois eu sigo normal. Aqui o último deste lado, ele não é o último que está na agulha, ele é o último deste lado, o último da frente. Eu faço o aumento e tiro o último sem fazer. Agora eu vou fazer o de trás, fazer o outro lado. Então eu faço o primeiro aumento sem tirar ele daqui, ó, não deixo cair. Faço ele aqui e seguro esse ponto aqui na mão, tiro o outro sem fazer, volto esse ponto para a agulha, tiro o outro sem fazer e continuo. Dessa forma, eu tô fazendo os aumentos que eu preciso e eu vou deixar a ponta arredondada. Quem quer fazer a ponta quadrada, pode fazer. A gente compra tanta meia por aí que a ponta é quadrada. Não tá entendendo, não gostou do método, pode fazer com a ponta quadrada, não tem problema. O importante é fazer, né? Tá? Aí daqui eu sigo até chegar no número de pontos que eu preciso, vou sempre medindo aqui no pezinho para chegar na largura do que eu quero. Lembra que eu fiz um pouquinho, só para mostrar. O que eu teria que fazer seria mais pontos. Bom, eu fiz esse aqui, tá? Fiz esse aqui, medi, fiz o tamanho que eu preciso aqui, ó. Isso aqui, ele vai acontecer, pode acontecer de ficar aqui, mas não tem problema, porque o tricô estica, ele vai puxar pra lá e vai tomar o formato do pezinho. Eu fiz isso aqui, chego até a altura do calcanhar, né? Que é mais ou menos por aqui, assim. Cheguei lá na altura do calcanhar, agora vai começar a parte braba, que é o que vai confundir um pouquinho. Deixa esse aqui de lado e eu preciso de uma coisa que eu já deveria ter pego antes. E eu não peguei. Vou fazer o seguinte, eu vou encontrar isso que eu tô procurando, deixar as cachorras terminarem de latir e já volto, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar a nossa meia. Bom, pra fazer o calcanhar da meia, eu vou precisar de alguns marcadores. Eu tenho aqui umas argolinhas feitas
em arame, esse araminho de artesanato, mas quem não tem, pode preparar umas argolinhas de lã mesmo. Elas vão servir para marcar o ponto onde a gente vai parar o trabalho para formar o calcanhar. Façam várias, porque vai precisar de bastante. Bom, existem várias formas de você fazer o calcanhar. Você pode simplesmente trabalhar um dos lados, só um dos lados inteiro, e depois, no final, quando a meia estiver pronta, você costura aquela parte que vai ficar aberta e pronto, você tem o calcanhar feito. Só que ele fica aquele calcanhar gordinho, redondinho, né? Redondinho não, aquele calcanhar quadradinho, que não tenha o redondinho do pé. Eu vou mostrar de outra forma, eu vou mostrar como eu gosto de fazer. Com a lã muito grossa, como essa daqui, ele forma buracos, forma uns buraquinhos. Então, depois da meia pronta, você pode dar um pontinho nesses buraquinhos. Se gostar dos buraquinhos, pode deixar também, não tem problema. Ou então pode fazer um bordadinho em cima, que também fica legal. Então, a gente começa normalmente o trabalho, trabalhando um ponto sim, um ponto não, até o último. Deve estar saindo da câmera aqui, acho que é melhor. Quando a gente chega aqui, onde a gente iria tirar esse ponto sem fazer, pode deixar ele aqui na agulha. Não vou trabalhar esses pontos. Então, eu vou pegar uma argolinha e coloco aqui. Viro o trabalho e continuo. Só que aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho o calcanhar, ele é uma parte maior, né? Ele tem que ficar mais comprido, é uma parte que você trabalha só aquele pedacinho, sem trabalhar a frente. Então, aqui, nós vamos inverter as coisas. Nós vamos trabalhar do mesmo lado que a gente trabalhou aqui. Então, o ponto que eu vou tirar sem fazer é o ponto da frente. Olha só, quer ver, presta bem atenção nisso. Esse ponto eu não iria fazer. Por quê? Porque ele é o ponto de trás, ó. Dá bem pra ver isso, né? É o ponto de trás. Então, eu não trabalharia esse ponto, correto? Eu vou fazer ao contrário, eu vou trabalhar esse ponto. Então, eu jogo a linha pra trás e eu vou tirar esse ponto em meia. Porque eu quero o trabalho em meia, tá? Se fosse outro ponto, faria em outra coisa. Mas eu quero em meia, então eu vou trabalhar ele em meia. O direito dele é em meia. Este ponto eu iria fazer. O correto seria que eu fizesse esse ponto. Mas esse ponto eu não vou fazer. Só que eu não vou trazer a linha para frente para tirar esse ponto, senão eu fecho o trabalho. Eu mantenho o fio lá atrás e tiro ele sem fazer. Pela frente mesmo, tira não tira em meia não, tira em tricô mesmo. Mantém a linha lá atrás e faz o meia. Tira ele em tricô sem fazer, mantendo o fio lá atrás. O fio vai sempre ficar lá atrás quando a gente estiver desse lado. Vamos lá. Olha, gente, que horror. Puxei aqui e saiu tudo. Enroscou na minha agulha. Mantenho ele lá atrás e vou em meia todo esse lado, ó. Todo esse lado vai ser feito em meia. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele. Eu me enrosco inteira se o meu fio não tá enrolado no pescoço. Meia, sem fazer em tricô com o fio lá atrás. Meia, sem fazer em tricô. Meia, sem fazer em tricô. Meia, sem fazer em tricô.
E assim até o último ponto. Eu já não tô boa, hein? Minha mão tá atacada. Bom, aí eu cheguei aqui nesse ponto que eu teria que fazer, certo? Já que eu tô trabalhando esse lado. Mas eu não vou fazer esse... Não, peraí, eu faço esse ponto. Faço esse ponto. Esse aqui eu não iria fazer, correto? E iria fazer o último. Então, o que eu faço? Eu deixo ele lá na agulha e coloco um marcador. Viro e vou trabalhar o tricô agora, ó. Eu faço tricô, um sem fazer, em tricô também. Tricô, sem fazer. Vocês estão entendendo isso aqui? É simples. O que acontece aqui é que a gente está trabalhando o mesmo lado para formar o calcanhar. Eu não estou trabalhando a frente da meia, eu estou trabalhando só o calcanhar. Então, eu estou trabalhando frente e verso do calcanhar. O frente e o avesso. Quando chegar... Ah, eu perdi o coisinho daqui, né? Pois é. Aqui eu teria que ter um, ó, que caiu. Eu vou colocar ele aqui. Hoje a minha mão tá atacada, então eu tô perdido. Bom, quando eu chego aqui, faltando um ponto só para outra argolinha, um ponto mais o ponto sem fazer, né? Para chegar na argolinha, eu paro e coloco outra argolinha. Viro o trabalho e continuo. Então, eu vou deixando sempre um ponto sem fazer. Volto agora em meia. Aqui vai dar bem, porque a argolinha tá lá, vai dar pra perceber bem. A gente poderia até tá fazendo o começo e o fim, assim. Mas a gente acaba se complicando. Uma laçadinha aqui que caiu, ó. Chata, né? Não gosto quando isso acontece. Agora eu vou ter que tricotar ela aqui. Eu normalmente arrumaria, mas agora eu vou tirar assim mesmo. Pera, eu fiz uma besteirinha aqui, ó. Tá vendo? Eu trabalhei o ponto que não era pra trabalhar. Eu fechei a minha meia, ó. Tirei pra trás, tiro sem fazer, em meia. Fazer, a gente tem que ter uma atenção danada quando tá fazendo esse trabalho. Em meia. Aí, ó, eu tenho aqui os dois que eu deixei de fazer da outra vez e os dois que eu vou deixar de fazer agora. Coloco outra argolinha aqui e viro. Assim, gente, a gente vai fazer até ficar uns 6 pontos aqui na agulha, dependendo do tamanho da meia, tá? Eu volto daqui a pouco com essa minha parte pronta. Não, eu fiz aqui já o que eu tinha que fazer do jeito que eu tava mostrando, né? Eu fiquei então com 6 pontos que eu parei de trabalhar e 4 argolinhas de cada lado. Por que isso? Pra gente não se perder agora, nessa volta, tá? Bom, agora o que eu teria que fazer? Eu vou começar da mesma forma esse pedaço,
Só que agora eu não deixo mais ponto aqui. Pelo contrário, eu começo a trazer o ponto que eu deixei. Eu tiro a argolinha e trabalho esse ponto. Volto a trabalhar esses pontos. Chegou na outra argolinha, eu tirei uma já. Chegou na outra, eu viro. E vou trabalhar, continuo trabalhando agora o direito do calcanhar. Quando chegar de novo na outra argolinha, eu tiro e pego os 2 pontos que estão aqui. De volta para a agulha. Trabalho o meia e pego o outro sem fazer. Viro, e eu vou fazer isso agora até o final. Sempre lembrando que eu tô trabalhando avesso e direito do calcanhar. Eu não estou trabalhando a frente da meia, só o calcanhar. Tiro a argolinha e continuo os outros 2 pontos. Viro. Olha, vocês vão vendo que aqui vai ficando fofo, ó. É o calcanhar que está sendo feito. Viro e continuo. Hoje tá complicada a minha mão. Eu tenho síndrome do túnel do carpo, então minha mão fica formigando muito e hoje ela tá bem atacada. Tá frio, né? Aí ataca. Aqui eu tiro a argola. Trabalho. Vocês repararam que eu fiz aqui? Eu errei aqui, tá? Vocês não cometam esse erro, não. Eu errei, mas esse meu erro aqui não vai implicar em nada na explicação. Depois eu arrumo. Agora eu vou até o fim, que é um pouquinho, né? Vamos lá. Quando terminar isso aqui, é só continuar depois o trabalho tucular normal, comum. Entendendo aquilo que vocês estão fazendo, vocês são capazes de fazer qualquer coisa nesse método. Claro, qualquer coisa, desde que a sua paciência aguente. Eu não aguento com trabalho muito grande, não. Não gosto de trabalho muito grande tubular. Mas assim, roupinha de bebê, meia, luva, polaina, gorro, saia, até saia eu encaro, blusa não. Até as mangas da blusa dá pra gente encarar assim. Vocês vão reparar que ele vai formando uns buraquinhos ali, que é nas uniões do ponto.
nos retornos, né? Aí o ideal é a gente dar um pontinho, se você não gosta do furinho, porque também, se não se importar, pode deixar, que ele não vai interferir em nada, não. Eu tentei de diversas formas, até encontrei um jeito de não deixar esses furinhos, mas é chato e complicadinho para fazer. Eu achei que se eu fosse tentar ensinar, ia complicar muito a coisa aqui, então eu preferi deixar os furinhos. Desse lado aqui eu já peguei todos os pontos. Mas eu ainda vou trabalhar essa carreira, o direito do calcanhar. Tiro a última argolinha, trabalho o último ponto. Bom, voltei com a minha meia todinha pra agulha e tô com o calcanhar pronto. Olha ele aqui, ó. Agora, olha, eu ainda vou trabalhar, ainda não, né? Eu ainda vou trabalhar o calcanhar, mas eu vou trabalhar esse lado aqui, trabalhando, voltando no tubular normal. Então, o tricô, um sem fazer. Ai, gente, como eu me enrosco com essa lã na mão assim. Um sem fazer, um tricô. Mil perdões, mas eu tenho que pôr ele pro pescoço. Um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, um tricô, um sem fazer. Vamos lá. Agora, é simples, é só continuar dessa forma até a altura que você quer a meia. Se você gosta da meia com punho, faça o punho sanfonado. Se você não gosta, faz uma bainhazinha, põe um elástico. Sei, eu tenho um pouco de receio de meia de elástico, põe só a barrinha sanfonada. Ó, agora, tá vendo? Agora eu voltei pro direito da meia. Então, agora eu não vou mais trabalhar o calcanhar. Ó, aqui eu falei que fica os furinhos. Dando pra ver aqui os furinhos, ó. Esses furinhos aqui você pode dar um pontinho ou faz aquele pontinho corrente, aquele bordadinho ponto corrente, ele faz aqui, ele vai formar o desenho do calcanhar, fica bem bonito. Agora eu volto a trabalhar o cano da meia. Então eu volto a trabalhar só tricô e sem fazer, trabalhando agora o ponto da frente da meia, não mais o avesso do calcanhar, o avesso do outro lado. Eu volto a pegar aquele ponto que eu trabalhei do outro lado, sem fazer. E assim, gente, até a altura que quiser. Se quiser fazer a sanfoninha, faz a sanfoninha. Se não quiser, faz ele uma barrinha, um elástico, sei lá, o que vocês quiserem pôr, tá? A dificuldade da meia era essa, era o calcanhar tá feito. A minha, ela tá um pouquinho não, tá bem sujinha, né? Porque eu fiquei com esse pedaço de meia aqui pronto um tempão pra fazer pra vocês e acabei não dando tempo de fazer o vídeo, danada da meia ficou lá. Então ela ficou bem feinha aqui, esse pedaço aqui. Mas fazendo dessa forma, e se fizer com uma lã fina, vocês vão ver que
esse buraquinho que fica aqui nem vai quase aparecer, ele, pelo contrário, ele vai até ficar bonito, ele fica um desenho na meia, marca bem o calcanhar. Aqui, se você tiver com uma meia adulto, você pode deixar mais pontos aqui e fazer menos bicudo esse redondinho aqui. Mas para meia de criança, como a gente está com pouco ponto na agulha, e para que formasse o desenho, então eu acabei colocando mais pontos. E aqui foi o meu erro, que eu deixei 2 pontos sem trabalhar, por isso que ele tá torto, tá vendo? Ele ficou torto. Mas se você fizer, como eu falei, não ia interferir no que eu ia mostrar, então eu dei sequência. Depois eu desmancho e arrumo para ficar bonitinho. É isso. Qualquer dúvida, dá uma passadinha lá no grupo no Facebook, que é a Turma das Agulhas, que a gente deixa lá o recado, que a gente esclarece, tá? Obrigada. E eu vou fazer logo o gorro, mas sem promessa de data.